Bem, então hoje é dia 16 de março de 2018, é um dia importante para a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, porque foi um processo muito longo, foi um processo nem sempre fácil, e hoje estamos aqui, portanto, para iniciar uma discussão e um debate acerca do que pode ser a implementação desta política. Portanto, dedicámos 2 mesas redondas para fazer esta discussão. A primeira procurou discutir o interesse que esta política tem para a sociedade de uma forma geral. Portanto, o modo como a paisagem é tida como um bem público que interessa a qualquer cidadão e a qualquer instituição. E da parte da tarde, portanto, o tema foi um pouco diferente e procurou discutir esta política numa perspectiva intersetorial. Portanto, foram convidadas várias instituições e o objetivo foi, de facto, chegar à conclusão que a paisagem influencia determinantemente o modo de vida das pessoas nas suas várias dimensões e nos vários setores de atividade. Esta é uma iniciativa que nós acolhemos com muito gosto, mas uma iniciativa que nós estamos disponíveis para acolher nestas ou noutras geografias e geometrias, estamos disponíveis para acolher com outras entidades ou com as mesmas e portanto, repito, em geometrias variáveis. Estamos, portanto, disponíveis para tudo aquilo que possa ser útil no sentido daquilo que aqui hoje, no essencial, nos reúne. Dá a entender que nós não fazemos as coisas na escola, nos pequeninos, e depois temos necessidade de legislar ou de regulamentar a posteriori. Se calhar temos que começar a fazer esse trabalho na escola. Aliás, nós vamos ter no currículo dos nossos meninos uma disciplina ligada à paisagem, porque para nós a paisagem é muito importante. Como é que podemos integrar a PNAP nos programas e nos manuais escolares do ensino básico e secundário sem que isso represente um acréscimo de trabalho, um acréscimo às estruturas curriculares, que já são bastante extensas, mas sim como uma mais-valia e um fator de interesse com significado para os alunos. Importa por isso e ao mesmo tempo fazer chegar, por um lado, esta política àqueles que hoje têm vez e voz no país, por aí fora, e em paralelo trabalhar com os jovens que muito em breve deixarão de o ser. Enfim, as primeiras ideias da PNAP nasceram com o PNPOT, com a elaboração do PNPOT de 2007, ficaram lá bem consagrados. Foi o PNPOT que, enfim, nos seus objetivos estratégicos e num objetivo operacional muito contundente relativamente à proteção e valorização da paisagem e do património, foi nesse âmbito que surgiu esta ideia de concretizar esta política. E houve a oportunidade, depois, ao longo do tempo, de a construir. Ela só foi publicada em termos de política em 2015, como já foi aqui referido, e em 2016 foi construído, enfim, um programa de ação, que é um guião da atuação daqueles que têm por dever implementar a política. Isso, eu acho que há aqui uma grande oportunidade neste momento, novamente, sou uma pessoa muito esperançosa, apesar de perceber que o recurso paisagem está em grande retração nas qualidades pré-industriais que os conhecemos. Hoje estamos confrontados com mudanças violentas provocadas por fenómenos massivos de destruição, como o fogo, o avanço da costa, a desurbanização, eu não diria urbanização, eu acho que é uma desurbanização quase itinerante, onde se fazem por todo o território e a miúdo continuam-se a fazer construções sem que haja aqui a força da arquitetura, sem que haja aqui, digamos, a coisa mais importante da arquitetura, e por isso é um desafio que nós temos que enfrentar. Ora, em face do quadro de referência que nós temos, com estas políticas potenciais desses contextos, nós poderemos adequar uma política ao nosso contexto, que nunca será, com certeza, a política ideal. Haverá sempre uma política que seja adequada, que não é ideal, porque o ideal obrigaria-se, se calhar, no nosso contexto, a alterar de forma significativa os procedimentos, as práticas e até, digamos assim, o acervo de legislação que temos sobre esta matéria, porque não está em causa só a paisagem, está em causa a inserção da paisagem nos modelos de planeamento, de gestão e de ordenamento do território e políticas sobre ambiente. Aquilo que, na minha opinião, falta fazer e que teremos de colocar a tónica nesse campo, e que já há alguns sinais, ainda que tenues, é na questão não
das regras, mas muito mais na questão da sensibilização, na questão da formação e da criação da sensibilidade. Nós não podemos julgar ou considerar possível termos uma paisagem e uma arquitetura de qualidade se acharmos que tudo se resolve nos gabinetes, nos ateliês. E em Portugal, a importância da qualidade da arquitetura e da paisagem para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar dos cidadãos é reconhecida, como todos nós sabemos, na Constituição da República Portuguesa. A Constituição refere que, e aqui vou ter que ler, que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever e o direito de o defender. No fundo, o que nós estamos aqui a tratar de uma política nacional de arquitetura e paisagem é disto. É defender um direito que é nosso. Considero que a aprovação da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem foi um marco no desenvolvimento do urbanismo e da arquitetura, porque permite a capacidade de consolidar e criar novos conhecimentos sobre esta matéria. E que os próximos passos são estas conferências, a sua implementação, a formação e a capacidade de que nos desenvolvimento dos instrumentos de gestão territorial, dos programas e dos planos, a arquitetura e a paisagem esteja mais presente no desenvolvimento destes programas, porque ela já está presente nas normas, na lei de bases e nos outros regulamentos como algo a caracterizar e a identificar e a estudar. Ela não é ainda, é implementada nesses planos e é isso que eu acho que é o caminho. O caminho é essa implementação. A paisagem é importantíssima para o desenvolvimento social e cultural e para a atração turística. E temos que todos nós dar orientações e informação às populações que muitas das vezes não percebem o valor disso. É o manancial de informação que nós temos e é de facto a responsabilidade que a administração tem em captar a participação dos cidadãos, fazer com que eles participem. Se nós não tivermos um número aceitável de participações numa consulta pública é porque nós é que não tivemos bem, não é porque o cidadão não quis participar. Houve aqui qualquer coisa que nós não fizemos bem feito. E eu acho que isso é uma mentalidade que tem que começar a prevalecer. As medidas que têm a ver com a agricultura e com a floresta não têm que construir só setor, têm que construir territórios, têm que ser integrada com todos os outros componentes desse próprio território. Eu sei que existem diversas ajudas e existem diversos financiamentos que têm a ver com a manutenção de determinado tipo de culturas, com a manutenção de determinado tipo de territórios, com a valorização de determinados produtos ou raças autóctones, mas não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque os grandes fundos estruturais vão fundamentalmente para os setores. O turismo, tal como a paisagem, são dois conceitos muito transversais. E, portanto, se nós pensarmos que, por exemplo, a agricultura pode continuar a funcionar numa paisagem que esteja degradada em termos de ambiente, pode ter um desempenho de qualidade em termos do seu negócio, daquilo que é a sua função, e pode, portanto, continuar a funcionar, mesmo com alguma insatisfação, porque eu acho que ninguém trabalha bem ou vive bem numa paisagem que não está bem, o turismo não consegue, o turismo não vive sem esse ambiente tal como a paisagem. E por isso eu costumo dizer que uma cidade, ou um espaço, ou um país que é bom para os seus habitantes, é bom para o turismo. E é esse o turismo que nós queremos e que hoje defendemos. O nosso Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores também dá especial destaque às questões das paisagens. Para quem não sabe, temos 10 planos de ordenamento da orla costeira, um para cada ilha, sendo que a ilha de São Miguel tem 2. Temos 5 planos de ordenamentos de bacias hidrográficas de lagoas, que corresponde aos vossos planos de albufeiras de águas públicas, e temos um plano de ordenamento de paisagem protegida, da vinha da Ilha do Pico. E todos estes planos, obviamente, têm como principal objetivo a salvaguarda dos recursos e dos valores naturais e da paisagem. Portanto, são questões que estão presentes em todos os nossos instrumentos de gestão territorial. Como sabem, a PNAP tem 5 objetivos
integra na Comissão de Acompanhamento 4 entidades e está aberta, de facto, a uma rede de parceiros que necessita para ser implementada e eventualmente um conselho consultivo e que estamos neste momento com esta publicação que hoje tem entre mãos, com esta conferência, damos de facto aqui algum alento que teremos com certeza ainda tempo durante ao longo de 2018 e depois também no próximo ano, 2019, fazer também uma série de ações que acho que vão torná-la mais visível, mais participada, mais pública, mais sentida pelos organismos que de facto também nos podem ajudar a implementar. Parece que há uma certa esperança neste documento. Eu acho que isso é particularmente interessante. Eu própria fiquei com alguma expectativa. Estes documentos são sempre uma circunstância, como sabemos, mas acho que há uma forma, isso ficou aqui, parece que houve um esforço, ou que está por trás de um esforço de quebrar aquela visão mais setorial a que se calhar estamos habituados. De cultura e sobretudo de ligação, de cultura no sentido de ligação entre as várias áreas que foram aqui elencadas, de ligação entre as várias profissões que estiveram aqui presentes, entre muitas outras profissões, incluindo em primeiro lugar, ou em segundo ou em terceiro, não interessa, os engenheiros, claro que sim, mas incluindo todos, trabalhando todos em conjunto, cada um com os seus saberes e trabalhando no fundo para aquilo que quanto a mim e seguramente quanto a todas as pessoas, todos os presentes, é a razão principal disto tudo, que são as pessoas. Nós e os outros que estão lá fora e os outros que estão em todo o território. Sem pessoas não há território, não há política, não há arquitetura, não há paisagem, não há nada e, portanto, não vale a pena. É um marco histórico. É um marco histórico. Temos a Convenção Europeia da Paisagem e temos agora a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Uma das conclusões, ou talvez a principal conclusão que tiramos hoje, é a paisagem de todos. E, portanto, a paisagem não é dos arquitetos paisagistas, a paisagem não é só dos arquitetos ou dos engenheiros, não, a paisagem é de todos. É minha enquanto cidadão, é vossa enquanto cidadão, é de todos, é de uma criança na escola, é de um político que faz uma decisão que se calhar sobre saúde e que pensa que não tem nada a ver com paisagem, que tem, sobre quem implanta um supermercado, que tem a ver com paisagem, sobre quem decide onde fica uma determinada espécie, onde passa uma estrada, o que comemos. Todas estas políticas têm reflexo no território. Todas estas políticas então têm paisagem, porque a paisagem é o território mais as ações humanas ao longo do tempo.